Bom, e ainda falando em recursos, né, para a agricultura em 2024, a gente vai falar hoje sobre recursos para a subvenção do seguro rural, né? Porque esse é um fator muito importante para o produtor, deve ficar em torno de R$ 1 bilhão, né, que é um valor bem inferior aos 2 bilhões defendido pelo setor produtivo. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o consultor em seguros rurais e crédito rural, o Luiz Antônio Di Giovanni. Eu fiz até uma colinha aqui, viu, Luiz, sobre os valores, porque falou-se, havia primeiro, né, 1,06 bilhão de reais sendo destinado, mas aí 2 cortes consecutivos, esse valor caiu para 933 milhões de reais, né? Esse valor já praticamente se esgotou em setembro, né? Quer dizer, a gente já esgotou o valor e agora deve ter só a metade do que o setor havia sinalizado. Como é que você vê essa situação? Boa noite, Luiz. Boa noite, Petri, a todos que acompanham. Prazer estar conversando sobre esse tema tão relevante. Realmente, para o ano de 2023, o orçamento previa 1 bilhão e 63 milhões de reais. Houve o corte lá em setembro, caiu para 930 milhões. E havia uma expectativa, o ministro tinha defendido um acréscimo, uma suplementação de mais 500 milhões. A junta orçamentária, nesta semana reunida, não atendeu essa demanda do setor produtivo. Então, para o ano de 2023, ficamos com os 930 milhões, que é muito abaixo da demanda. Então, nós temos uma quantidade grande de produtores que contrataram o seguro para proteger os seus empreendimentos, mas não tiveram acesso à subvenção. E aí tem uma preocupação. Para o ano de 2024, esse orçamento que está sendo aprovado agora no Congresso, não há uma sinalização direta do Ministério de quanto será alocado no programa de subvenção. A necessidade, o setor já manifestou isso diversas vezes, é que haja um montante de aproximadamente 2 bilhões de reais para atender realmente a necessidade dos produtores que contratam o seguro. Agora, em relação àqueles produtores que contrataram já a apólice, que estão à espera dessa subvenção, né? O que acontece na prática do ponto de vista jurídico, hein, Luiz? Isso é muito importante. O que acontece? Quando o produtor contrata a subvenção, ou seguro rural, as seguradoras não podem prometer que eles terão acesso à subvenção, vai depender da alocação dos recursos. Algumas seguradoras contratam o seguro, cobrando já do produtor o valor integral. Quando a subvenção é aprovada, devolve ao produtor aquele recurso que o Ministério da Agricultura aprovou. Lembrando, a subvenção é um benefício para o produtor rural, não é para a seguradora. Outras seguradoras contratam o seguro cobrando a parte excluída da subvenção. Se o Ministério não aprova a subvenção, será cobrado a esse valor do produtor rural. E aí é muito importante os produtores que não tiveram acesso à subvenção ficarem atentos. As seguradoras irão emitir os boletos para fazer a cobrança desse diferencial. Várias seguradoras já o fizeram a partir do final de setembro, quando os recursos acabaram. Se o produtor não ficar atento e não pagar esse valor da apólice, ele pode ter a apólice de seguro cancelado e o empreendimento dele fica sem a proteção do seguro. Então, é fundamental os produtores que contrataram o seguro se relacionarem aí com seus corretores, cooperativas, com quem distribui seguros, instituições financeiras, para confirmar o pagamento de recurso que estava previsto para a subvenção e que não ocorreu, para continuar tendo a proteção do seguro contra as intempéries. Agora, existem também alguns subsídios aplicados em outros modelos, como, por exemplo, Proagro, né, o Moder Frota, enfim. Esses programas também devem ser afetados aí por esse, eu não vou falar de contingenciamento, né, porque não é oficialmente esse o termo, mas essa redução absurda em relação ao aporte federal para a agricultura, né, nesse aspecto da subvenção. Vamos lá. O produtor, quando conduz lá, falando da agricultura, né, plantação de soja, milho, trigo, ele tem algumas possibilidades. A primeira delas, se ele financia isso numa instituição financeira, dependendo do valor, até 335 mil, ele pode ter a opção de contratar o Proagro. A outra alternativa é contratar o seguro privado. E a terceira é ficar sem proteção nenhuma.
que é muito perigoso diante dos fatos que têm acontecido. Quando o produtor contrata a proteção do Proagro, que não é um seguro, ele é um programa de governo, o governo se compromete a cumprir as indenizações independente de recursos alocados no orçamento, que é o que aconteceu esse ano. Então, o Proagro, neste ano, teve um déficit muito grande. A estimativa do Banco Central era que esse montante chegou a 11 bilhões de reais, ou seja, o valor indenizado estava 11 bilhões acima do arrecadado pelo programa. Então, o Proagro ele é um programa importante, principalmente para o pequeno médio produtor, mas quando acontece uma frustração generalizada, o governo é que tem que arcar obrigatoriamente, não tem como fugir disso, ele paga as indenizações. Por isso, para o governo, é preferível estimular a contratação do seguro agrícola e transferir a consequência dos riscos aí para as seguradoras na relação com os produtores que contratam o seguro agrícola. Perfeito. É uma pena, né, que um setor que é responsável aí por 30% do PIB da economia brasileira fique mendigando, né, por mais 1 bilhão para o seguro rural, que é algo tão importante, principalmente nessa fase da agricultura, né, Luiz? E a gente tem acompanhado os eventos, né? Nós temos aí o El Niño, as previsões, as tendências climáticas. Nós começamos a safra de verão, soja e milho principalmente, né? Com ocorrências de chuva muito intensa na região sul e estiagem prolongada na região centro-oeste. Então, nós estamos passando, nesse momento, por alguns eventos climáticos causando prejuízo. E nós temos que lembrar, né? O setor agropecuário, ele é um grande produtor de alimentos. O alimento que a gente consome lá no supermercado é produzido pelo produtor rural. É um grande produtor de emprego, né? Gerador de emprego lá no campo e também gerador de divisas para o Brasil, para a nossa sociedade. Tá bom. Luiz Antônio Di Giovanni, que é consultor em seguros rurais e crédito rural, te agradeço pela participação, Luiz, e já te desejo um Feliz Natal e um ótimo 2024. Boa noite, Luiz. Boa noite, Feliz Natal a todos, aos produtores que têm uma safra cheia. Sucesso sempre. Amém.